Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, Nauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. Eu sou Romandro Acosta, que já está na sala conosco, ele que é editor da Gazeta Revolucionária, uruguaio de nascimento, mas viveu muito tempo no Brasil e que conversa conosco de um ponto deliberadamente oculto da América Latina, vai falar sobre Lava Jato. Quero saber o que o Alejandro vai falar de Lava Jato. Inclusive foi uma homenagem a ele que eu coloquei o Sérgio Moro aí no banner de hoje. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de trollar o Sérgio Moro em imagem, eu aproveito. Então coloquei esse banner aqui que eu fiz muito tosquinho, você vê, eu não sei, assim, tem modéstia à parte, eu tenho vários talentos. Artes gráficas digitais não são dele. Até na época, Alejandro, que eu desenhava na escola e tal, me elogiava. Tem uma tia que é artista plástica, professora de História da Arte, né, de Universidade Federal, fala, não, quando eu era criança, fala, não, tem um talento e tal, mas não se traduziu nas novas tecnologias. Então, eu sou daquele da época do Paintbrush. Então, assim, as minhas ilustrações são bem tosquinhas e foi essa que eu fiz aqui, mas eu gosto dela. Foi o simples, né? Assim, é simples, mas eficaz. Então, é desse tipo que eu gosto, entendeu? E aí eu fiz essa aqui e aproveitei, já que eu falei, bom, se o Alejandro vai falar de Lava Jato, eu vou reciclar aquela minha ilustração do Sérgio Moro palhacito, né? E eu botei aí ele bem palhacinho, quero a sua opinião, expressão. Você curtiu ou não curtiu essa minha ilustração bem simples, né? Mas eu acho que ela é eficaz. Então, a gente conversa, eu quero saber o que o Alejandro Acosta tem a falar sobre Lava Jato, inclusive, a questão do restante da América Latina, né? Era uma encomenda que eu tinha feito a ele, saber como é que andam as coisas, já que a gente tem os elementos indicando falsificação das provas que foram usadas para levar diversas lideranças nacional populares da América Latina à cadeia, né? Inclusive levando a dramática morte por suicídio do ex-presidente do Peru, Alan Garcia, né, por 2 mandatos, né, que não falou, não, você acha encalhado como Lula foi? De jeito nenhum, prefiro botar uma bala, né, uma arma pela boca e dar um tiro. E assim foi feito, né, sendo que as provas, entre aspas, são aquelas que foram falsificadas pelo Deltan Dallagnol. E aí, como é que fica? Eu quero inclusive saber do Alejandro se esse noticiário, né, da suposta negociação da PGR do Brasil com o Rodrigo Tacla Duran, advogado da Odebrecht, que promete, né, entregar as provas de corrupção, inclusive ele tem como provar também falsificação de provas na Lava Jato, se isso repercutiu internacionalmente. Sendo que, como eu falei aqui já várias vezes, repeti desde a semana passada, falei na segunda com o Ender Pinheiro, falei com o Piero Larne na terça-feira, isso não tende aí a lugar nenhum. Não interessa a ninguém, não interessa a ninguém desconstruir o lavajatismo, tá certo? Então, expectativas muito rebaixadas, tá certo? Porque, inclusive que a gente vê, Alejandro, um consenso político, né? Porque os 2 deputados do PT falaram, ai, se vier à luz agora o que ele falou pra gente lá em 2017, aí a casa cai. Por que você não falou lá? E por que você não fala até agora? Oi? Né? Então, não interessa a ninguém, eu acho que isso aí não vai dar em nada. É um tentando operar o outro. Mas eu quero saber com o Alejandro, o pessoal no restante da América Latina tá ligado no que tá rolando no Brasil. Na sequência, a gente conversa com a socióloga Angélica Lovato, professora da Unesp, que vai discutir conosco o seguinte, afinal, direita e esquerda se diferenciam em que no Brasil de hoje? Vamos lutar por democracia como valor universal ou democracia de classe? Aliás, Alejandro, você que costuma acompanhar nossos programas, certamente deve ter visto de terça-feira, em que o Nildo Orix dedicou, né, a fala dele semanal a fazer uma crítica ao livro recentemente lançado pelo ex-candidato à presidência, ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. E a crítica que o Nildo Orix fez aqui no programa mereceu a resposta de um dos coordenadores da campanha de 2018 do Ciro Gomes, o Gustavo Castanhon. Só que o Gustavo Castanhon é aquele mesmo que no grupo de WhatsApp do PDT Nacional falou que o Duplo Expresso exerce a criminalidade, né? Então ele quis abordar e fazer uma resposta, uma crítica à crítica do Nildo Orix, quis, não fez, publicou lá num site do Cirismo, né, aquele portal disparada, e só que na crítica é como se a crítica do Nildo Orix tivesse sido feita no éter, porque ele não fala onde que saiu. Então a pessoa que lê o texto do Gustavo Castanho fala, eu quero ver e tal, para me inteirar, ela não tem como saber onde que o Nildo Orix teria feito a crítica abordada pelo Gustavo Castanhon. Ele não quis mencionar, obviamente, o Duplo Expresso, já que ele disse que nós exercemos aqui a criminalidade, não é? Então ontem, inclusive, eu coloquei lá no meu Facebook, eu fui alertado por alguém aí do trabalhismo, do PDT. Aí eu botei, um amigo trabalhista me alerta para a crítica que o Gustavo Castanhon fez, a crítica que o Nildo Orix
tinha feito no Duplo Expresso na terça-feira ao livro lançado pelo Ciro Gomes. Sem referência ao veículo ou ao link para a referida fala do Nildo, quem quiser ver por si, né, para poder participar do debate, faz o quê, Gustavo Castanhon? Eu botei uma risada e hashtag criminalidade, mas aqui a gente bota, obviamente, obviamente, as referências, né? Então botamos aqui o print, ó, a crítica do Gustavo Castanhon é essa aqui, ó. Sobre a crítica de Nildo Ourix ao livro do Ciro, mas crítica no éter. Quem quisesse ver não tinha como, se soubesse apenas dali da referência do Gustavo Castanhon. E um dos pontos centrais para o Gustavo Castanhon é uma defesa desabreira de Roberto Mangabeira Unger. Roberto Mangabeira Unger. Ele fala, como que pode Nildo dizer que Mangabeira Unger é um intelectual medíocre e tal? Eu fiz uma tropicalização, Alejandro, daquele ditado estadunidense. Eu fiz uma antropofagia. O Nildo não gosta de antropofagia, mas eu fiz uma, né? Que tem aquela história, o ditado em inglês, quando você fala que um filho, um neto é igual ao seu antepassado, você fala, né, a maçã não caiu longe do pé de macieira, né? Não caiu, o fruto não caiu longe da árvore. Então, dizendo que as pessoas mantêm mais ou menos o mesmo posicionamento. Aí eu fiz uma tropicalização nordestina, né? Porque afinal é uma fruta mais popular no Nordeste. Mas eu falando o seguinte, ó, lembrando, a mangaba, já comeu mangaba, Alejandro? A mangaba não caiu longe do pé de Mangabeira, não. Por quê? Porque o atual representante do clã é o Roberto Mangabeira Unger, mas o vovô dele é esse que ficou célebre, se não infame, por beijar as mãos do Eisenhower quando ele foi ao Brasil em 1946. Ele era deputado, Otávio Mangabeira, é vovô do Roberto Mangabeira Unger. Ele beijou no parlamento do Brasil, quando descia a falar lá na tribuna, as mãos do Dwight Eisenhower em 1946, que viria logo depois a ser presidente dos Estados Unidos. E a informação que nós temos aqui é que, de fato, a mangaba não caiu longe da Mangabeira. Não é? A gente já falou mais de uma vez aqui que o Roberto Mangabeira Unger, ele não é um simples operativo da inteligência americana. Ele é um recrutador. E está colocado no melhor lugar possível e imaginável para o recrutador da inteligência americana, que é a Escola de Governança Kennedy em Harvard, que recebe a elite burocrática de todas as províncias do Império para serem doutrinadas. Tem lugar melhor do que esse, Alejandro Costa? Eu não consigo imaginar. Inclusive, né, a informação que a gente já deu aqui antes é que até mesmo pessoas da Europa Ocidental, da Aliança Atlanticista, que vão lá estudar com Roberto Mangabeira Unger quando voltam para os seus países da Europa, que, portanto, são associados aos Estados Unidos. Mas é aquela coisa, quando você é casado, Alejandro, você fica de olho, né? Assim, para não ser sacaneado, passar para trás. Você quer saber o que o seu companheiro ou companheira fazem na rua quando ficam até tarde, se estão dando serão no trabalho mesmo, ou se estão indo na farra, você fica de olho. Então você quer saber, né, os termos da relação não vistos. Então a informação que a gente tem aqui é que os serviços de inteligência da Europa, da Aliança Atlanticista, quando alguém que foi estudar com Roberto Mangabeira Unger em Harvard, volta para o seu país de origem, aqui da Aliança Atlanticista, o pessoal fica de olho, né? Fica de olho no que essa pessoa vai fazer, com quem que ela fala, em que ela trabalha, para você ver, né? Então, até mesmo dentro da Aliança Atlanticista, o pessoal tem desconfianças com relação ao Roberto Mangabeira Unger. Ele tem a plena ciência de que ele é um recrutador da inteligência americana. E é o Roberto Mangabeira Unger quem faz o prefácio do livro do Ciro Gomes. Inclusive, né, o Pablo Amaral Mandelbaum, deixa eu ver se ele comentou aqui nesse post. Comentou ele aqui, ó. Ele falou que ele quer um debate, no Duplo Expresso entre o Ciro Gomes e o Nildo Ourix. Tá feito convite agora publicamente. Aliás, várias pessoas falam, pô, você tem que convidar o Ciro Gomes. Gente, o Ciro Gomes já foi convidado várias vezes por interlocutores comuns, né, inclusive participando do programa, até agora não julgou conveniente vir, mas está renovado o convite, se ele quiser vir. Então acho que a gente teria muito a aprender fazendo um debate entre Ciro Gomes e Nildo Ourix sobre o livro, né? De repente a gente pode fazer um especial sobre isso. Então o pessoal de assessorias, amigos em comum e tal, podem repassar mais uma vez o convite, né? Mas agora o Pablo Mandelbaum, ele elogia muito, Alejandro, o plano para a educação feito pelo Roberto Mangabeira Unger quando ele era ministro de assuntos estratégicos dos governos do PT. Ela, pô, mas você está falando que o cara é da inteligência americana, ele fez um plano de educação bom. Gente,
Para a pessoa infiltrar, ela tem que ser bacana. Se a pessoa parece a bruxa se a pessoa é igual a bruxa da Bela Adormecida, a bruxa da Branca de Neve, então, infiltrado. Não, então a pessoa tem que ter uma estampa condizente, né, para poder infiltrar. Não é assim que funciona, né? Não, você não vê aquela pessoa com o narigão e a verruga no nariz, oferecendo a maçã envenenada. Escrito, eu sou infiltrado. Não, a pessoa tem que fazer uma coisa bacana. Inclusive, não só o Pablo, me falaram que o Plano de Defesa Nacional, o Livro Branco da Defesa Nacional, Estratégia Nacional de Defesa, para o qual também o Roberto Mangabeira Unger contribuiu quando ministro de Assuntos Estratégicos dos governos do PT, pessoas da área aí que entendem de defesa vão falar, não, também é muito bom e tal. Tá, tudo bem, cara. Ele ser um ativo, um recrutador da inteligência americana não quer dizer que tudo que ele vai fazer e tudo que ele fala não preste. Algumas coisas que ele fala não prestam. E eu acho que isso é despeito dele ser ou não um ativo da inteligência americana. Essa história dele de dizer como é que é? Empreendedorismo cristão, né, muito ligado à teologia da prosperidade, é maravilhoso, né, e vai ser a tropicalização da ética protestante do Weber, assim, não, sabe, não, eu não sei se ele acredita nisso mesmo, se isso é uma diretiva dos Estados Unidos que sempre impulsionaram o pentecostalismo e o neopentecostalismo na América Latina, não sei se uma coisa está com a outra, ou se é por afinidade, enfim, o que eu sei é que o Pablo Amaral Mandelbaum, então, por gostar do plano lá para plano de educação do Mangabeira Unger, ele fala, poxa, você, Rômulo Maia, fica falando que o Roberto Mangabeira Unger é um agente da CIA? Eu falei, não é agente, é recrutador, gente, é recrutador, é em cima. Eu falo assim, você fica falando isso daí, eu quero uma prova. Aí eu falei, o que você quer? Que eu pegue o crachá dele? Né? Eu sou da... Assim, não tem. Você quer que eu pegue uma foto dele entrando lá em Langley, na sede, na calada da noite? Não tenho. Agora, a gente tem informações de fontes inquestionáveis. E olha, inclusive fontes no Brasil. Não é um segredo muito grande não, Alejandro. Muita gente no Brasil sabe. Até parentes dele falavam, eu sei, ele é da CIA e tal. Parentes já falecidos, né? Enfim, a gente tem essa informação. Muita gente sabe disso. Agora, eu falei para o Pablo, né, que inclusive é interlocutor do Ciro Gomes, fazer uma pergunta que resolve a questão para a gente, Alejandro. Se lembra no ano passado, quando teve a história do Vaza Jato, do Glenn Greenwald? Começou em junho do ano passado, deu ano agora, aniversário de um aninho. Você lembra que o Ciro Gomes rapidamente se precipitou em falas em universidade, em rádio, em entrevista quebra-queixo. Mais de uma vez, eu vi pelo menos 3 ou 4 vezes ele falando, com certeza, assim, a fonte do Glenn Greenwald é a inteligência russa. Eu falando, mas que temeridade, mas tá casando, inclusive, com um discurso que interessa aos militares do Brasil, porque um mês e meio antes do Vaza Jato, a gente mostrou o documento, em uma fala do Rio Grande do Sul, reproduzida no jornal O Globo, o general Hamilton Mourão, já presidente da República, falava, olha, os russos estão fazendo ataques cibernéticos contra o Brasil, tentando, vulnerabilizando comunicação de autoridades e tal. Um mês e meio antes do Vaza Jato. Aí surge aquilo, aí vai o Ciro Gomes e fala, não, eu recebi a informação que isso daí só veio de inteligência estrangeira e tal, e depois falando que era inteligência russa. E falou, insistiu, e depois ainda, tal, e aí no final... Né, aquela novela bizarra lá com a história do Arara Hacker, os hackers de Araraquara, como a suposta fonte do Glenn Greenwald. Eu queria que o Ciro Gomes falasse quem que foi a fonte dele que deu tanta certeza a ele para empenhar sua palavra publicamente, ele, do alto dos seus 17 milhões de votos, terceiro colocado na disputa presidencial, um ex-governador de estado, ex-ministro, empenhar sua palavra e falar numa coisa dramática, uma interferência estrangeira numa disputa interna no Brasil, convalidando o discurso de que haveria interferência russa nas comunicações, que era algo que interessava aos militares. Em quem o Ciro Gomes confia tanto e deu essa informação errada e mais interessante para o fechamento de regime no Brasil, de que a fonte do Glenn Greenwald eram os russos? Eu acho que se a fonte for Roberto Mangabeira Unger, é um indício fortíssimo, para não dizer definitivo, de que o que a gente colheu com fontes na Europa, mas até fontes no Brasil também, é correto. Ou seja, Roberto Mangabeira Unger seria, sim, um ativo da inteligência dos Estados Unidos, certo? Então está renovado aqui o convite para o Ciro Gomes vir ao programa, seja sozinho, seja para fazer um debate de altíssimo nível com o Nildo Ourix. Alejandro Acosta, você que está aí num ponto deliberadamente oculto da América Latina, por onde você quer começar? Pelo Lava Jato nos demais países? Como você viu esse novo telecast, essa nova operação recíproca do PGR bolsonarista com o Rodrigo Tacla Duran? Você quer falar já da questão das manifestações de rua, que você pautou também por todo o continente, começando pelos Estados Unidos? Por onde nós começaremos nossa viagem hoje?
Bom, muito assunto para falar e eu também estou nesse momento sobre forte pressão da sabotagem imperialista nas telecomunicações. Então, se houver algumas falhas, podemos tentar tirar o vídeo, ficamos no áudio. Nesse momento, o que se vê é uma operação, eu já não sei se é com duas pinças, ou se tem várias pinças. Nós estamos vendo vários componentes da política do imperialismo para apertar cada vez mais a América Latina. A Lava Jato, evidentemente, é uma dessas pinças, né? Todo o problema que surge agora em relação à Antifa é outro dos componentes, porque isso se expande em relação a todo esse arcabouço jurídico que está sendo aprovado, e não somente no Brasil, sino em toda a América Latina. Chile, Uruguai, Bolívia, Equador, etc. E a Lava Jato é um desses componentes. Claramente nos países, aparece mais claramente nos países onde o imperialismo precisa controlar melhor a situação. Então, o que nós estamos vendo é que até umas semanas atrás, o imperialismo norte-americano ele estava prestes para invadir a Venezuela. E a operação Gideon fracassa de maneira desmoralizante, principalmente porque os serviços de inteligência venezuelanos, ou seja, russos, tinham infiltrado as operações a partir da Colômbia. E com isso, mais as mobilizações populares nos Estados Unidos, o perigo da invasão direta, ela cedia um pouco. Peraí. Conta mais pra gente disso aí. Quer dizer que a desconstrução dessa operação começou ainda na Colômbia, com a inteligência russa conseguindo infiltrar? Sim, provavelmente foi infiltração na Colômbia, isso sim está claro, e é possível que houve infiltrações também a partir dos Estados Unidos. Ou seja, surgiram uma série de informações muito confidenciais que somente poderiam ter saído dos Estados Unidos, e obviamente quem poderia ter trazido esse tipo de informações foram russos. Você se refere, por exemplo, àquela contratação, né? O contrato com pagamento lá pelo serviço, né? Isso aí para vazar é infiltração, claramente. Esse contrato acabou sendo divulgado a partir do programa da filha do agente da CIA, Patrícia Poleo, conforme a gente já tinha falado. Mas por que eles fizeram isso? Porque essa informação já tinha vazado. E eles simplesmente depois fizeram a informação pública. E nós estamos vendo que a possibilidade de uma invasão imediata na Venezuela, ela ficou minimizada. Mas isso não significa que está totalmente afastada. Ontem, por exemplo, no programa Dándole com el Mazo, que seria Batendo com a Marreta, que é um programa nós já tínhamos comentado, de 4 horas semanais, de Diosdado Cabello, o segundo homem do governo, onde ele faz toda uma série de avaliações políticas e que, além disso, ele dialoga com a direita. O programa de ontem esteve totalmente destinado a conversar com a direita sobre as eleições na Venezuela. Ou seja, essa Assembleia Nacional Constituinte, do qual Juan Guaidó seria o presidente e o presidente autoproclamado, vence seu mandato no dia 5 de janeiro. Juan Guaidó, nesse momento, se encontra refugiado na Embaixada da França em Caracas. E ele está muito pressionado por todos os setores da direita, e todos eles, desde a extrema, ultra-extrema direita, até setores da direita um pouco mais centrista, como a direita do Partido Primeiro Justiça, de Capriles, eles estão tentando chegar a algum tipo de acordo com o governo. Sim. E, nesse sentido, deixa eu ver, parece que a internet falha um pouco. Vamos ver. Alô? Estamos ouvindo você, Alejandro. Pode falar. De repente, deixa fechada a imagem mesmo, que talvez melhor. Ou se abriu aí. Pode falar. Segue. Tá, então vamos deixar fechado.
deixa eu fechar, que essas informações são importantes. Então, a situação na Venezuela, que estava para uma guerra bastante iminente, caso, por exemplo, tivesse triunfado a Operação Gideon, teria havido uma invasão a estilo da Síria. Certo. Nossa, Ou seja, se criavam algumas cabeças de ponte, se desestabilizava o país e se sirianizava a Venezuela, promovendo uma guerra civil. Só que na situação atual, a solução que se está dando para a crise na Venezuela é a solução que justamente os russos e os chineses estão colocando para a Síria, que é uma solução negociada. Então, há vários setores da direita que estão próximos ao chavismo para abandonar, ou pelo menos temporariamente, a solução de força e ir para eleições, onde a política do chavismo é entregar uma parte muito importante da PDVSA, que representa 80% do produto interno bruto da Venezuela. Só isso. Tudo que não tem a ver com extração de petróleo e produção. E a partir daí tentar estabilizar o país dessa maneira. Os russos já falaram que eles não vão embora da Venezuela. Essa é uma parte da geopolítica mundial. A outra parte, que seria a resposta do imperialismo, aí onde entra a Lava Jato. A Lava Jato, nesse momento, está extremamente quente no Peru, em primeiro lugar. Opa. Um pouco na Argentina, na Colômbia e um pouquinho no Panamá, Venezuela e El Salvador. Na Então, Argentina, Alejandro, na Argentina, enquanto o Maurício Macri era o presidente, a coisa ficou quieta, aí voltam os Kirchner, o kirchnerismo, o peronismo, com o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner na chapa, aí volta a Lava Jato, é assim? Volta a Lava Jato, exatamente. Claro, lembrando que o governo de Alberto Fernandes tem contradições com a política de Cristina. Então, uma coisa meio dançante, ambivalente. Mas o país onde que a questão da Lava Jato está mais quente é o Peru. Porque em Peru, quem governa agora, que é o governo do Vizcarra, é um governo ligado à burguesia industrial e mineira. E esse é o país onde mais presidentes estão sendo acusados por conta da Lava Jato. Nós temos Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Alan Garcia, que se suicidou, Pedro Pablo Kuczynski e Keiko Fujimori. E o que temos de novidade é que agora em março, no dia 10, o fiscal-chefe do caso da Lava Jato em Peru, Rafael Vela, que seria tipo Sérgio Moro, ele acabou pegando um projeto onde tinha mão da Odebrecht, o projeto Gasoduto Sur Peruano, o GSP, e a partir de delações premiadas do ex-gerente desse projeto, Rodney Rodrigues de Carvalho, ele acessou uma série de informações que constam nos servidores Droidsys e MyWebDay. Da versão que ele recebeu do Deltan Dallagnol, é a versão batizada, como a gente sabe. Exatissimamente. Era isso que eu queria dizer, porque ele se baseia nessas informações para empreender toda uma série de nova onda de denúncias. Como, por exemplo, dizer que uma construtora peruana que chama Granha e Monteiro, tipo uma OAS brasileira, fora retirada do consórcio que ganhou a licitação desse gasoduto a pedido da esposa do Ollanta Humala, que se chama Nadine Heredia. A partir dessas denúncias, em fevereiro, o prefeito de Lima foi preso justamente por ter recebido propinas da Odebrecht e da OAS. Certo. Alejandro, uma pergunta. No caso peruano, eles estão diferenciando a questão de... Peraí, ele não está me ouvindo o retorno. Nesse caso peruano e nos demais países, eles diferenciam o que seria, no Brasil, né, enfim, o pessoal inventou a história do Caixa 1, né, a doação eleitoral por dentro, Caixa 2, a doação eleitoral por fora. Aí como é que era? O que era? Aí tem já Caixa 3 e Caixa 4. Caixa
caixa 3, não sei, mas enfim, é a pessoa, assim, no popular, a pessoa levar na pessoa física a grana, comprar uma casa em Miami, né, botar um cartão de crédito para a senhora comprar bolsas Louis Vuitton e diamantes na Place Vendôme, me refiro nomeadamente ao Eduardo Cunha, que constituiu um trust na Suíça e de lá, que recebia lá uma propina de uma venda, um dos que mostraram, uma propina de venda de ativos da Petrobras fora do Brasil. Aí isso, o pessoal pingava uma grana no trust dele na Suíça e isso dava um cartão de crédito que a senhora dele, Cláudia Cruz, comprava bolsas Louis Vuitton e diamantes na Place Vendôme em Paris. Isso aí tudo lá no processo, tá lá em Curitiba, o recibo do cartão de crédito dela. Então isso seria, né, a corrupção na pessoa física, você leva uma grana. Agora tem outros que falam assim, não, eleição no Brasil, como a gente sabe, é financiada, grosso modo, por financiamento paralelo, clandestino, né, não informal, caixa 2. Então, o pessoal pega pela causa, na pessoa física. Aí financia a campanha, vai, né, pagar a gráfica para fazer santinho, vai pagar a assessoria de comunicação para robozada na internet, mensalinho de Twitter e tal. Tudo isso caixa 2. Então, uma coisa é pessoa física, outra coisa a pessoa jurídica, digamos assim. E no Brasil, o pessoal da Lava Jato espertamente criminalizou como se corrupção na pessoa física fosse o que era doação fria para a eleição. Você pode ser contra o financiamento clandestino, mas o fato é que ele era, né, a persecução penal dele era muito mais leve, prescrevia primeiro, e é um crime meramente eleitoral. Né, eu acho que sequer tem o condão de levar a pessoa para a cadeia, eu não tenho certeza aqui, mas o certo é que os advogados de defesa sempre queriam caracterizar como caixa 2, e o pessoal dizia, não é caixa 2 não, é corrupção, e aí ia procurar o tal do ato de ofício, falar, ó, a pessoa recebeu, lá, o exemplo do Lula, falou, recebeu o triplex e em troca a Odebrecht pegou o contrato, né? Recebeu a reforma no sítio, em troca, Odebrecht e OAS levaram o contrato e tal. Então eles pegavam uma coisa, nesse caso do Lula nem era doação eleitoral e tal, a alegação, estou falando, o pessoal dizia, já queria caracterizar que era corrupção mesmo, levando a pessoa física. No Peru e nos demais países, Alejandro, o pessoal faz distinção entre o que seria financiamento clandestino eleitoral e o que é a pessoa levar no bolso grana. E vamos lembrar aí que o cenário que você pintou pra gente com o exemplo peruano é muito semelhante ao Brasil, em que toda a classe política em atividade, todo o espectro político ideológico ficou pendurado na mão da juristocracia, muito próxima, né, da juristocracia dos Estados Unidos. Né? Vamos lembrar daquele Kenneth Blanco falando que ele pega o telefone e liga direto para os PGRs de cada país para tratar de lava-jatos, está em vídeo registrado. Aí, nesse caso, então, Keiko Fujimori, da direita, Ollanta Humala, ex-presidente nacionalista, Alan Garcia, ex-presidente também de partido mais à esquerda e tal. Então, todo o espectro político ficou pendurado. No Brasil também, todo o espectro político ficou pendurado e, com isso, fica sendo empurrado para o abate, né, nessa mudança clandestina de regime que a gente vive, Alejandro Costa. Exatamente isso, a situação é muito similar no Peru ao que nós vivemos no Brasil. Há um forte aperto contra todo o regime político para tentar impor, também no Peru, uma jurisdição de setores mais vinculados ao imperialismo norte-americano. E aqui um ponto muito importante que se relaciona totalmente com a matéria que você publicou ontem, sobre a questão do Evangelistão do Pó na América Latina. Até uma observação sobre essa matéria que eu achei necessária, que precisaríamos complementá-la com essas pontas latino-americanas. Então, por exemplo, o Peru ele está sendo levado para o quê nessa tremenda pressão? Para ele se tornar abertamente um Estado narcotraficante paramilitar como a Colômbia, que é para onde o Brasil e o Uruguai, nesse momento, está indo muito forte. O Estado chileno, em boa medida, já é isso, e ele tem na outra ponta os outros componentes que eles a questão do tráfico de drogas, como, por exemplo, a especulação com as AFPs, Associação de Fundos de Pensão, e com os fundos de saúde, o CIBRAP. No caso do Peru, todos esses setores vinculados à mineria e a certa indústria que existe no mineração e a indústria peruana, eles estão sendo todos colocados
a escanteio ou diretamente na cadeia. Por exemplo, esse caso de Luiz Castaneda, que eu estava falando, o ex-prefeito de Lima, ele está sendo enviado à prisão preventiva por 24 meses, a partir de fevereiro desse ano, por ter recebido $500 mil da OAS para a campanha à Prefeitura de Lima em 2014, e outros $150 mil da Odebrecht. Mas também a prefeita anterior, Susana Villarán, também foi para a cadeia. Um ponto muito importante nessa disputa entre os setores da burguesia peruana foi o caso que aconteceu no final de 2018, quando o Procurador-Geral da Justiça, que no Peru se chama Fiscal de la Nación, que se chama Pedro Chavarri, esse Pedro Chavarri, ele é ligado ao Fujimorismo, a Keiko Fujimori. E ele, o que ele fez? Ele seria uma espécie de Teori Zavascki, mais ou menos. Certo. Ele vai e destitui todos os fiscais da Lava Jato. E aí se arma uma tremenda pressão contra Chavarri, que vai ser acusado ele mesmo de corrupção, a ligação com Alberto Fujimori, com assassinatos, etc., etc. E ele acaba sendo obrigado a se demitir e a voltar ao cargo ao Sérgio Moro peruano, Vela, e ao senhor Domingo, que seria o Deltan Dallagnol. Uma operação muito parecida com a brasileira. Certo, então não precisaram derrubar 2019, o avião dele, nós tivemos Peraí, abra seu microfone aí. A gente está com um delayzinho. Sim. Nesse caso, não precisou muito derrubar engraçado. o avião. Não, só que derrubaram um avião político dele, porque ele foi demitido. Certo. Politicamente ele morreu. Nessa época, nós tivemos, dentro da enorme pressão do imperialismo, a prisão de Alan Garcia, que ele acabou se suicidando, foi a meados do ano passado, a prisão de Alejandro Toledo em julho do ano passado, nos Estados Unidos, que ele aguarda a extradição ainda. E a Keiko Fujimori, ela sai da cadeia depois de 13 meses, e agora, no início desse ano, ela volta para a cadeia por mais 15 meses. Também, 2 meses atrás, demitiram 2 ministros do governo de Vizcarra, que era o ministro da Justiça, que é uma coisa significativa, que chama uma mulher que chama Ana Teresa Revilla, e o ministro de Energia, Juan Carlos Liu, porque obviamente ele está vinculado a toda a parte de mineração no Chile, que é o setor mais importante da economia. Sim. E também existe um terceiro ministro vinculado ao transporte, que tem todo a ver com a parte da construção de toda uma série de obras de infraestrutura, que também está sendo acusado de pode cair em qualquer momento. Então, aqui o que nós temos é que o presidente atual, Martín Vizcarra, ele está numa posição muito semelhante à posição de Michel Temer. Ou seja, uma posição ambivalente, vinculado aos setores produtivos, de mineração e de indústria em primeiro lugar, só que ele, por outra parte, também se encontra sob forte pressão com acusações contra a corrupção. Ou ele vai se entregando, ou ele terá o mesmo destino que os demais acusados pela Lava Jato. Ou seja, aqui temos uma coisa que nós deveríamos dizer muito claramente. Por isso que acho muito importante a matéria que vocês publicou ontem. Nós estamos indo para um estado narcotraficante policial militar em toda a América Latina. Essa que é a política. Mas, Alejandro, Peru... deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse caso específico do Peru, por que eles precisam... A juristocracia, a operadora local dos interesses do imperialismo, e a gente sabe, a dinâmica no Peru é a mesma do Brasil, é a mesma qual o problema do imperialismo, além, obviamente, da disputa, manter a sua influência, sua área de influência, já para se fortalecer para a disputa global contra os eurasianos? É que precisam sangrar a nossa riqueza para fechar a conta. Tudo que está sendo emitido lá sem lastro, o lastro é o nosso sangue, a nossa riqueza, o nosso ouro e o nosso sangue. Então, precisam manter o controle. Mas
Por que eles precisaram ir para cima no Peru? Tinha alguma tentativa, alguma recalcitrância em alguma parte do espectro político que não tivesse ainda tudo dominado? Porque no Brasil, você vê, depois, né, de consolidado, o que a gente está vendo hoje, a Lava Jato sumiu. Ninguém fala mais em Lava Jato, não precisa. Né? Se precisasse, de repente, voltava. Mas como está tudo dominado mesmo, tudo dominado. Olha aí o tweet do Vadir Damus assumindo que o Tacla Duran passou coisa para ele e para o Paulo Pimenta, que os dois enterraram até hoje, de 2017 até hoje. Está tudo dominado. Aí a Lava Jato pode ficar, né, em segundo plano, lá entrou numa hibernação. O que aconteceu? Sumiu tudo? O que aconteceu? Né? E aí, mas no Peru, então, para eles irem para cima, havia alguma recalcitrância na classe política com relação ao projeto do imperialismo para eles, Alejandro? Rômulo, na minha opinião, havia uma situação parecida com a situação do PMDB brasileiro, que o imperialismo tinha tentado enfraquecer já desde a fundação do PSDB em 1988. Por quê? Porque é considerado um partido muito caro por todos os interesses fisiologistas. O pedágio, o Brasil tentou... Tem que baratear o pedágio, né? Tá certo. Baratear o pedágio, isso que eu ia dizer, porque se você pega, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia, com Edson Lobão, a família Sarney e tudo, coloca um pedágio altíssimo, né, na questão da construção das hidrelétricas, muita grana que vai embora aí. E no caso do Peru, é a mesma coisa com a mineração. Então, todos esses governos, eles sempre se apoiaram na mineração para poder operar a vitória política no Peru. É muito similar ao que o PMDB tem feito, ou fez até a Lava Jato durante décadas. Então, eles queriam se livrar disso e direcionar o país como um dos polos importantes, que tem crescido ultimamente, em relação ao tráfico de drogas. Que o Peru é um grande produtor de coca, Peru e Bolívia, mas, ao mesmo tempo, a produção, ainda com isso vai ficar mais claro nos próximos capítulos do Matarife. Aqui um pequeno parênteses sobre a Colômbia. Na sexta-feira passada... a recomendação você já fez aqui, feita na Colômbia, que está viralizando, que eles contam essa questão da conexão do tráfico de drogas com a classe política, a questão das milícias e a questão de pessoas com projeção política, como o ex-presidente Álvaro Uribe. Você não está ideia. Me ouvindo, Alejandro? Opa, voltei, que tinha caído a internet aqui. Pois não, voltamos, pode falar. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá, então eu estava dizendo que o grande processador da cocaína na América Latina é a Colômbia. E se calcula, isso vai ficar mais claro, né, nos próximos capítulos de El Matarife, que pelo menos 70% da produção colombiana gira em torno disso, da lavagem da cocaína e etc. O esquentamento do dinheiro frio, claro. Aí, esquentamento do dinheiro frio. Então, o que acontece? Como agora o projeto aumentou, aumentou por conta da crise, eles precisam converter a América Latina numa Colômbia. Certo. Ou seja, teria um pé da Colômbia e outro pé do Chile. O Chile, o que é? Essa especulação financeira com recursos dos trabalhadores direto, onde o empresário, grande empresário, que opera com os Estados Unidos, as grandes corporações, não precisa nem trabalhar. Cai no bolso dele todos os meses 26% do que os trabalhadores ganham com as AFPs e os IBRAPOS. No caso do Peru, o objetivo seria complementar o papel da Colômbia na América Latina. Isso. E aí onde que a Lava Jato... Mas, Alejandro, eu queria entender o seguinte, hoje em dia, mal ou bem, a Colômbia já dá conta da demanda global, né, porque é a maior produtora, a demanda global por cocaína. Por que eles precisam expandir a produção no Peru? É para também tentar reduzir o pedágio, aumentar a concorrência, reduzir o pedágio, baratear a mercadoria para poder aumentar
né, a margem do intermediador aí entre os grandes mercados consumidores, começando pelos Estados Unidos e o produtor, é para poder aumentar o ganho mercantil aí, Alejandro? Um dos problemas seria sempre esse, né? A redução do custo. Tem outro problema, que é o aumento da produtividade. Há informações confidenciais sobre a Colômbia, como funcionam as destilarias de cocaína, e são processos industriais ultra avançados. Certo. Só que há um problema no Peru para operar isso, que é a fragilidade do uribismo. Então, já faz algum tempo, vir para a Colômbia essa série de denúncias do uribismo, que por meio do El Matarife, essa série para a internet, que é muito interessante, que todos devíamos assistir com cuidado, eles não podem confiar, ter como pilar para toda uma política como o uribismo que está em um nível de denúncia grande. Então, Tá por certo. isso, Então, seria uma tentativa de colocar, não colocar todos os ovos num cesto só, né? Diversificar, para você diversificar o risco, inclusive, e porque o esquema colombiano já estaria muito visado, exposto até em websérie de sucesso viral. Então, a coisa estaria mais opaca, ainda mais deschavada, mais disfarçada no Peru, então é bom ir espalhando, né, a produção. Sim, com certeza. Então, em princípio, o que está se aparecendo, você teria 3 países principais que estariam encarregados da questão industrial da cocaína, da produção industrial, que seriam Colômbia, em primeiro, o Peru. E aí temos outros países que participariam da lavagem, funcionariam como hubs intermediários para exportação para Estados Unidos e Europa. Você falou que eram 3 países, Colômbia, Peru, e qual que seria o terceiro país aí na sua lista? Seria o México o terceiro país. O México, tá certo. Na produção. Uhum. Na produção industrial. Certo. E aí teríamos outros países que seriam os produtores de matéria-prima, principalmente a Bolívia, Equador, que agora com Lenín Moreno está voltando, e em parte Equador, Peru. Peru e Colômbia produzem também, mas menos. Aí está mais orientado para a questão industrial. Certo. Colômbia não, Equador, você falava Peru e Equador, não? Você falou Peru, a Colômbia... Peru e Equador produtores, mas também há produção de matéria-prima na Colômbia também, há produção. Sim. Bom, por isso, a Lava Jato, no caso da Colômbia, tem o papel de limpar um pouco essa e assim, ganha controle do regime político e um pouco, desvinculando-se um pouco do paramilitarismo. Então, por exemplo, nós tivemos que no dia 5 de fevereiro, um juiz da Colômbia condenou a 5 anos e meio de prisão a um congressista do partido de Juan Manuel Santos, mas ele, por meio de uma delação premiada, ele apontou toda uma série de informações sobre toda a estrutura de corrupção de Brecht na Colômbia. E com isso nós temos que houve toda uma série de ataques contra todo o espectro político colombiano, que é uma novidade na Colômbia, porque é um estado narco-paramilitar, e começa aos poucos a afetar o centro democrático de Álvaro Uribe. Ou seja, a política, um controle do espectro total do regime político colombiano, só que com pinças, né? Porque, por enquanto, toda a questão da produção de cocaína em si, industrial, na América Latina, gira em torno da Colômbia. E nós temos que, em outros países, como Panamá, El Salvador, isso avançou, mas de maneira um pouco
mais tranquila pelo controle do regime, por causa do controle do regime político que o imperialismo norte-americano tem dos governos, por exemplo, do Panamá. Então, quando estoura os Panama Papers, Ricardo Martinelli, que é o presidente, ele vai ser acusado por corrupção, só que em agosto de 2019 ele foi absolvido de todos os cargos. Por quê? Porque o controle do Panamá, como lavagem de dinheiro, meio dos bancos, etc., é praticamente completo. Certo. E no caso de El Salvador, que é um país muito pequeno que depende El demais. Salvador, Alejandro, peraí, fechei aqui. Antes de falar de El Salvador, só comentar essa questão do Ricardo Martinelli, ex-presidente do Panamá, que é o seguinte: uma das questões que o Rodrigo Tacla Duran apontava como manipulação da Lava Jato foi justamente a ocultação, depois que há um entendimento com o imperialismo, das acusações. Então, uma das planilhas que o Rodrigo Tacla Duran tem, e que sumiram na versão batizada, é a que registra envios de dinheiro e depósito em conta do genro do ex-presidente Ricardo Martinelli. E isso desapareceu na versão batizada que circula na América Latina. Então, e ele, aparentemente, eu acho, né, enfim, eu acho que ele já falou publicamente isso, mas eu acho que já falou isso. Eu acho que ele tem a planilha original, pelo menos essa, ele não tem tudo. Isso eu acho que está tendo um depoimento do Rodrigo Tacla Duran à CPMI da JBS de novembro de 2017, 4 horas de cacetada, eu assisti tudo, assisti também o segundo lá em junho de 2018, eu estou falando aqui de cabeça, mas tenho quase certeza que é no de 2017 que ele fala que ele não tem tudo, obviamente, porque aí é, né, HDs externos e tal, para ter os arquivos todos do Odebrecht, que, mais uma vez, o ex-presidente Lula, senadora Gleisi Hoffmann, ex-senador Lindbergh Farias, quem mais aí do PT foi processado com base? José Dirceu, pessoas do PMDB, enfim, Renan Calheiros, Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, quem quer que fosse, poderia, né, que se foi processado com base nisso, vir aqui pedir os documentos originais, que são os HDs, e que no Brasil foi falsificado e que está instruindo processos no restante da América Latina. Tudo isso aí que o Alejandro está descrevendo é com base nos documentos falsificados, inclusive com essa ocultação que eu estou falando específica dos repasses feitos para o genro, uma conta do genro do ex-presidente do Panamá. E aí, mas por que eu estava falando disso? Da falsificação dos documentos? Ah, sim, então. Esse é um dos casos, o Rodrigo Tacla Duran, nesse depoimento em 2017, ele fala que ele tinha algumas planilhas e que, por exemplo, que com isso, com as que ele tinha, ele podia ver a falsificação até pela formatação errada das planilhas, que não é só ocultação, o pessoal não apagou apenas não, eles produziram planilhas fake. No caso, parece ter sido na PGR do Rodrigo Janot, eles produziram uma planilha fake para colocar o Michel Temer. Eu não estou falando que Michel Temer não levou propina ao longo da vida e tal. Estou falando que aquela que o Rodrigo Janot apresentou para fazer lá o processo do quadrilhão do PMDB, foram dois, quadrilhão do PT, quadrilhão do PMDB. Aquela tinha erro até na formatação da data, que era diferente de todo o restante das verdadeiras, e inclusive errada no que se faz em inglês, assim, que era como era feito o lançamento. Primeiro o mês, depois o dia, e estava em contradição com todo o restante. Aí o Rodrigo Tacla Duran comenta, faz alusão especificamente àquela planilha que eles fabricam para colocar o Michel Temer, e eu acho que nesse dia ele fala também que havia ocultações, por exemplo, eles apagaram referências ao doleiro dos doleiros Dario Messer, né, o Banco Central Paralelo do Brasil, codinome Flexão, e que sumiu na versão brasileira. A versão brasileira Herbert Richards, sumiu Dario Messer, e na versão repassada para os países sumiu também os depósitos na conta do Martinelli, para poder, já fez um entendimento com o imperialismo, como descrevia aí o Alejandro, falou, não, tranquilo, aí a gente mata no peito, somem os depósitos para o seu genro, né? Então, mais uma vez a gente reitera aqui, Alejandro, nosso pedido para que alguém do PT ou de outros partidos que tenha sido processado com base nos documentos falsificados pelos procuradores da gangue do Deltan Dallagnol, que vinha à Suíça pedir os originais para provar, não só em benefício do Brasil, né, mas também dos próprios vizinhos da América Latina, que estão sendo tocados, né, para o abatedouro, ali naquele corredor, para o abate, pelo imperialismo usando a Lava Jato. Então, aqui é até um dever latino-americano, né, da pátria grande, para além da dimensão brasileira, Alejandro Acosta. O Panamá, dentro desse contexto, é muito importante, porque o que acontece, e obviamente isso é sabido,
que os Panama Papers, eles tinham como objetivo quem? Basicamente, aqueles empresários vinculados aos governos, que eram de cunho nacionalista, não eram tão diretamente vinculados ao imperialismo norte-americano, e os russos, basicamente. Tinha alguns turcos aí, acho. Então, agora com... Não, e a origem, Alejandro, é sabida, eu já comentei aqui, sabidamente, no papel passado, a origem dos Panama Papers, depois dos Paradise Papers, é a inteligência americana. Você fala assim, isso aí é teoria da conspiração? Não. Um ministro de Estado da França, o ministro das Finanças, foi na TV pública francesa, no especial, é só você ir no duploexpresso.com e colocar Panama Papers, você vai achar o artigo e o link para o vídeo, inclusive, desse programa importantíssimo da TV pública francesa, Cash Investigation, em que o ministro de Estado das Finanças fala, isso aí a gente sabe, a origem desses Panama Papers é da inteligência americana, e eles filtraram, botaram só quem interessava, os alvos dele, do combate, né, nas disputas geopolíticas, Alejandro. Sim, perfeito. É isso mesmo. Nesse momento que nós temos que o Panamá, como um dos centros menores de lavagem de dinheiro, provavelmente agora esteja totalmente controlado pelo imperialismo e totalmente como uma das pernas de lavagem de dinheiro da cocaína colombiana. Então, agora, com o controle total, a Lava Jato no Panamá está meio, digamos, meio congelada, meio em suspenso. No El Salvador acontece uma coisa parecida, aí tem muito trabalho menor. Ainda não está claro qual vai ser o papel dentro desse esquema do evangelistão do pó para toda a América Latina, mas o que sim é certo, que Maurício Funes, que era o presidente de El Salvador, foi o presidente entre 2009 e 2014, e que ele era casado com uma petista, né? Que, inclusive o PT ajudou na eleição de Maurício Funes. Ele é acusado de desvio de 350 milhões de dólares e foi acusado pelo marqueteiro João Santana, do PT, que, conforme você explicou, ele de fato era funcionário da Odebrecht. E agora ele se encontra fugido, junto com 30 outros imputados, na Nicarágua. Então, ali também a situação não está tão controlada na Argentina, como, por exemplo, nesses dias, no final do mês passado, 2 semanas atrás, Sérgio Moro teve uma palestra cancelada na Universidade de Buenos Aires, na UBA. Sim. Que é a principal universidade do país, né? Que era a palestra sobre combate à corrupção, democracia e Estado de Direito. Então, aí ainda as coisas estão, em relação à Lava Jato, não estão sob controle. E o outro país, que seria o último, onde seria bom dar uma pincelada nisso, é a questão da Venezuela, onde há acusações bastante importantes contra vários dos principais dirigentes do chavismo, como o próprio Maduro, Diosdado Cabello, el Tarek Al-Saimi, que nesse momento ele é o responsável pela indústria petrolífera, etc., de ter recebido dinheiro da Odebrecht. Mas, Alejandro, no caso venezuelano, tinha uma fiscal, né, geral, procuradora-geral da República, de origem chavista, mas que foi cooptada pelo imperialismo, que lá atrás, quando começou aí em 2014, 2015, a onda lavajatista pelo continente, ela foi e apresentou essas acusações de que o pessoal do chavismo teria levado grana da Odebrecht também. Mas aí ela acabou sendo destituída e, inclusive, foi embora do país. Hoje em dia ela é uma dessas exiladas e tal. O chavismo não tem o controle da Fiscalia, da Procuradoria-Geral? Eles têm a temer com essa história da Lava Jato ainda? Acontece o seguinte, o chavismo nesse momento, o governo Maduro, ele controla todas as principais alavancas do governo, inclusive a Fiscalia. Essa senhora Lucia... Ô Alejandro, na Venezuela não tem republicanismo do José Eduardo Cardoso, não, né? Mais ou menos. Ela se encontra na Colômbia, entre Colômbia e Estados Unidos, onde, por exemplo, Diosdado Cabello acabou apresentando vídeos dela e criticando, etc. Mas o ponto é o seguinte, ela era chavista, mas era dessa ala chavista, da qual há muito
dos ultra corruptos. O marido dela, ela estava envolvida em toda uma série de negociatas muito importantes que envolviam também o tráfico de drogas colombiano. Sim. Quando certos setores do chavismo, da ala um pouco mais centrista, meteram o dedo na ferida do marido, aí que ela virou uma leoa. Até o marido ser acusado, ela era chavista, Luisa Ortega se chama. Essa Luisa Ortega era a bandeirada, porta-bandeira do chavismo. Depois que o marido foi acusado, ela virou totalmente esquálida e se foi para a Colômbia, e agora ela encabeça o que seria a fiscalia em paralelo do governo Guaidó. E aqui deve-se dizer uma coisa muito importante sobre a Venezuela. A situação da Venezuela é ultra contraditória. Falar em chavismo é até um eufemismo. O que você tem no que seria o governo Maduro, que é um governo, como eu já expliquei outras vezes, diferente do governo Chávez, porque todos os que eram a favor de Chávez e não quiseram entrar no esquema, e eu conheço vários deles, da alta cúpula inclusive, foram todos colocados para fora, desde reitores de universidades, alguns generais que foram aposentados, e assim sucessivamente. E o governo Maduro acabou incluindo no governo, há muitas denúncias sobre isso, inclusive há ministros que são da direita, abertamente da direita. E sobre o tráfico de drogas da Venezuela, o que deveria se dizer é o seguinte, porque isso também é público, não é nenhuma novidade o que eu vou falar agora, embora que para o público brasileiro possa aparecer como novidade, talvez, que é o seguinte: há muitos narcotraficantes colombianos que moram na Venezuela e que eles fazem seus negócios na Venezuela. E para isso, por exemplo, é conhecido que você tem órgãos da polícia inteiros, a Guarda Nacional Bolivariana, do 6CPC, que seria a espécie da Polícia Civil venezuelana, do SEBIN, que é a polícia política, tipo a BIM, do FAES, que seria uma espécie de BOP do Rio na Venezuela, etc., que prestam proteção aos narcos. É basicamente isso. E certos policiais dão essa proteção aos narcos e recebem dinheiro por isso. Mas isso é uma questão, Alejandro, de cooptação individual, ou tem até um pensamento estratégico do próprio regime, pensando o seguinte: bom, a gente precisa gerar divisa de algum jeito, nos meios oficiais estamos bloqueados no sistema de pagamento SWIFT, o pessoal confisca a subsidiária americana da PDVSA nos Estados Unidos, né, Citigo, o pessoal quer fazer bloqueio naval, então, mas a gente precisa de algum jeito resolver aquela situação. Nem que seja, né, com um comércio paralelo aí de narcóticos. É uma questão, uma decisão estratégica, assim, digamos, institucional, paralela, ou é uma cooptação em nível individual ali, quem quer levar uma grana do narcotráfico na região, Alejandro Costa? Olha, Rômulo e os expressionautas, o ponto é assim: para entender a corrupção na Venezuela, nós temos que ir à década de 80. Quem entrou com tudo com a corrupção na Venezuela foi Carlos Andrés Pérez, no primeiro governo, na década de 80. Já quando começa o neoliberalismo, e a Venezuela foi um dos precursores do neoliberalismo, e também foi um dos precursores na queda do neoliberalismo, com o Caracazo em 1989, ele entrou com uma campanha de corrupção, de que a corrupção somos todos, que eu só vi uma coisa parecida no México, onde todo mundo, a corrupção se filtra para todos os poros da sociedade, e já era assim desde décadas lá para trás, desde a década de 60, pelo menos. E com a entrada, no caso do México, com a entrada do exército no suposto combate às drogas na década passada, a corrupção ficou 10 vezes pior, pegou tudo. E na Venezuela agora a corrupção é tanta que coisas simples se penetram no comportamento até familiar. Então, na Venezuela, por exemplo, é quase que inconcebível um parente fazer um favor ao outro sem cobrar. Ou quando um venezuelano vai fazer um serviço
na casa do outro, a parte de cobrar, eles sempre vão com a ideia, o que eu vou arrancar dessa outra pessoa? Ou seja, houve uma campanha que vem de cima, institucional, para justificar toda a atividade de, digamos assim, corrupção institucional e não institucional desde a década de 80. Porque, conversando com venezuelanos mais velhos, não era assim anteriormente. Os venezuelanos, como idiosincrasia, como cultura, não era ser corrupto, agora sim. E o que nós temos nesse momento é uma corrupção brutal, temos a legalizada, mas ilegal é tremenda em todos os setores da economia e da sociedade venezuelana. Então, o fato de ter narcotraficantes protegidos, isso é normal, é uma maneira de se ganhar uma graninha aqui lá. E para você empreender qualquer negócio na Venezuela, eu, por exemplo, tenho alguns conhecidos que tentaram, que têm empresas na Venezuela e houve estrangeiros que tentaram trazer negócios para a Venezuela. Só vou te colocar um, assim. Existe uma agência publicitária que estava fazendo a publicidade sobre um aparelho médico que era para tirar radiografia, que ia detectar algum tipo de câncer em 3D, que ia solucionar por um custo bem adequado uma série de problemas que o Estado venezuelano estava tendo. Agora, quando começou a passar pelas várias esferas do governo, e o que pediam nas várias esferas do governo, e chegou no ministro, aí o negócio desabou, porque o ministro queria 20% do todo, mas o que os outros para baixo não tinham pedido. Então, é uma corrupção tão grande que quase torna a sociedade venezuelana irrespirável. Agora, como há a chamada Revolução Bolivariana, que de revolução tem muito pouco, mas, ao mesmo tempo, tem toda uma política, em grande medida, anti-imperialista, em uma série de aspectos, e muito vinculado aos russos e chineses nesse momento. Então, o que acabou acontecendo é que a Venezuela, nesse momento, não é um componente do quintal norte-americano diretamente. E a direita está totalmente destroçada. Então, eles tentam entrar com a Lava Jato aqui, mas não podem entrar institucionalmente. Então, eles usam a Lava Jato por meio dessa fiscalia fake da Luisa Ortega. Então, não funciona. Temos que ver o que vai acontecer a partir do ano que vem, em dezembro. Porque, conforme eu falei, o chavismo vai chamar eleições no final do ano e vai impor uma nova assembleia com o objetivo principal de privatizar o grosso da PDVSA, porque não tem uma outra saída. A situação da economia é ultra crítica. Por exemplo, porque também essas questões da idiosincrasia que falamos se expressa a um nível tão grande que aí tem duas questões, como, por exemplo, o problema da gasolina. Chegou a gasolina, falaram que o litro da gasolina ia ser vendido por 5.000 bolívares. O bolívar na Venezuela está a 220 mil por dólar. Ou seja, com $1 você ia comprar uma coisa assim como 45 litros. Certo. Só que isso é mentira, porque você vai em qualquer posto de gasolina e te cobram como se você já tivesse abastecido os 120 litros. Cobra $0,5 por litro. Sendo... Certo. Alejandro, só um momento, eu preciso fazer um esclarecimento aqui para quem está nos assistindo sobre, mais uma vez, a sabotagem, né? Os problemas de sinal que a gente enfrenta. O YouTube está derrubando direto o nosso sinal, apesar de não estar com nenhum problema com a minha internet, muito pelo contrário, está ótimo aqui. Olha só, vou botar aqui na tela para o pessoal ver em casa. Então, estão dizendo que a saída de vídeo está baixa e tal, vai e volta. Isso traduz, obviamente, qual que é o objetivo com essas derrubadas, micro derrubadas de sinal. O objetivo é impedir o aumento da audiência. Então, a gente estava crescendo muito, chegando aí quase a 1.000, agora está com 615, se você for olhar. Aí, por que acontece isso? O pessoal aqui no chat está relatando, alguns dizendo que só conseguem abrir o programa olhando por um PC, que no celular, o Triplo Expresso, o programa só está abrindo pelo PC, tanto pelo celular não abre. Ele falou que, para mim está funcionando no celular, mas caiu várias vezes. A Daniela Ruska botou isso aqui também. Então já estamos, né, sendo sabotados. Isso até é uma coisa interessante de ver, que é o seguinte, né, a nossa audiência está relativamente alta no Facebook.
Olha, tá assim, próximo de 300. O número do Facebook é um pouco estranho, Alejandro, porque assim, ele bota, né, 300 e tal, mas dá pra gente suspeitar que a ordem de grandeza é uma maior, que na verdade você pega e multiplica por 10. Por quê? Quando terminar o acumulado, ele vai dar aí, imagino, como tá 300, quando a gente terminar a transmissão, ele vai dar mais de 10 mil de acumulado. Então não faz sentido 200 pessoas vendo, dá depois 10 mil acumulado. Então você pode botar, multiplicar isso aqui por 10 e, em geral, né, no Facebook fica assim, por volta de 200, 150, a gente está com 300, né, por volta de 300 no Facebook hoje, ao passo que no YouTube, pelo contrário, está muito reduzido aqui, ó, 661. Mas por que está 661? Porque os caras estão derrubando o sinal direto. Então, o que eu peço para você, mais uma vez, expressionalta, né? Que você faça os 3 compartilhamentos na sua página no Facebook. Olha, eu fiz os 3 aqui, ó. Compartilhei o link do YouTube. E porque aí você fala, o YouTube tá zoado, mas por isso mesmo é que é importante compartilhar, porque se eles virem que essa tática de derrubar sinal diminuir o alcance, associar bizarrices e tal, aí eles vão falar, bom, vamos continuar fazendo. Se eles virem que não adianta, aí eles vão falar, bom, talvez não adianta, vamos tentar outra coisa e tal. Então a gente tem que dar enfrentamento, sim, não pode arregar. Então eu peço que você compartilhe o link do YouTube no seu Facebook, nos grupos do Facebook, grupos de WhatsApp, discussão política, seus contatos no WhatsApp. Compartilhe também a transmissão no próprio Facebook, ó, essa aqui que está com por volta de 300, é a transmissão lá na página do Facebook, a página Duplo Expresso no Facebook. E o link do nosso site. Então são 3 compartilhamentos que eu peço que você faça. E aí eu facilitei, os 3 estão lá na minha página, no meu perfil no Facebook. É só você ir na minha página, se você não me segue ainda, me siga lá, por favor, e compartilhe, faça esses 3 compartilhamentos. É a única forma que a gente tem de dar enfrentamento a essa sabotagem. Obviamente que não é conveniente para o imperialismo ouvir o que a gente está ouvindo do Alejandro Acosta nessa manhã. Então eu preciso que você vista a camisa, mas sempre lembrando, né? A gente está, então, operando aí alguma diferença, fazendo uma arbitragem entre Facebook e YouTube, mas em cima dos dois está o imperialismo americano. Então é por isso que você tem que ir para o nosso canal no Telegram, que é o primeiro link da descrição do programa. Tem que ir para o site, colocar o seu e-mail na lista de distribuição, mas assim, em tempo real, sempre sabotados, Alejandro Acosta. Só para fechar essa questão da Venezuela, o preço do petróleo, da gasolina, nesse momento real, que você consegue abastecer, está em $0,5 por litro. Mas o salário é de $4 mensais. Tem um problema aí. Por isso estou colocando que a Venezuela está precisando, o governo está precisando de uma solução que, por fontes confidenciais, a partir do Ministério, sabemos que vai nessa linha de privatizar uma boa parte da PDVSA, que a Constituição Bolivariana de 99 o proíbe. Por isso precisa das novas eleições. Bom, só uma coisinha última sobre a Venezuela, porque eu queria também dar um fechamento nesse monte de informações que eu passei, que é o seguinte: tem alguns setores do chavismo que tem no governo que ainda são razoavelmente sérios, né? Não quer dizer que não entra no esquema, que não entra no esquema foi tirado literalmente, mas são razoavelmente sérios. Então tem um deles, por exemplo, que se chama Freddy Bernal, vocês devem ter conhecido pelo menos de nome, que foi incumbido, acho que foi no ano passado, fazer uma limpeza em alguns setores da polícia em Caracas, principalmente na Polícia Civil, a CICPC, e na Guarda Nacional Bolivariana. E ele fez algumas limpezas e ele estava prestes a ser morto, porque são verdadeiras máfias que controlam essa polícia. E tanto era assim que ele foi retirado daqui e foi mandado à fronteira com a Colômbia, para El Táchira, que é o estado que fica na fronteira. Porque é uma pessoa que tem assim, um pulso mais firme e ele não entra em corrupções mais evidentes, digamos assim. Ou seja, a situação, como digo, não pode colocar essa situação em bloco. Ela é ultra contraditória e com muita crise, sem descontar que o povo venezuelano está praticamente totalmente armado, principalmente depois de 2002. E muitos têm vários fuzis de longo alcance, etc. Uhum. Bom, dentro desse contexto todo, eu queria fechar, Rômulo, a minha intervenção de hoje com uma coisa muito importante, porque ela casa muito, eu insisto, com a matéria que você publicou ontem, que eu considero de extrema importância.
mais uma vez, casando essa com aquela outra matéria do Compromate, do Barba, e aquela outra da Marielle, que matou a Marielle Franco. Nós temos uma política do imperialismo norte-americano em crise, que é impor um evangelistão do povo para toda a América Latina, onde cada país vai ter o seu papel. Isso é ultra crucial. E toda a política está indo nesse sentido. E a Lava Jato, ela é um dos componentes dessa política. Tanto assim, que é onde eles querem apertar um setor ou outro, se eles não conseguem controlar diretamente, como fizeram no Panamá, eles metem a Lava Jato, conforme eles estão fazendo, por exemplo, no Peru, que é o caso mais evidente. Peru e Colômbia são... Olhando os dois aí, Alejandro, o que a gente consegue ver? Por um lado, no Peru estão precisando apertar, aí ressurge a Lava Jato. No Panamá, o exemplo que eu relatei aqui do ex-presidente, quando se acertou com o imperialismo, aí somem as denúncias envolvendo depósitos na conta do seu genro. Sim, e isso coloca justamente um outro ponto muito importante. Eles estão vindo com muita agressividade. Havia uma política para invadir a Venezuela, conforme eu comentei no início, seguindo o que eles tinham feito na Síria, implodindo, criando uma guerra civil na Venezuela, por meio de criar cabeças de ponte, etc. Só que isso fracassou pelo golpe brutal da inteligência venezuelana, russa. Os cubanos já foram um pouco afastados depois da morte de Chávez, e o golpe foi grande, então isso ficou inviabilizado. E juntamente com isso, um ponto muito importante, que é a revolta popular nos Estados Unidos. A gente não sabe muito bem, não tem como saber, se aquela questão da morte do George Floyd, houve alguma armação ou não. Isso eu, por exemplo, não tenho essa informação. Mas o que sim tenho informação de que essas revoltas foram gigantescas, as maiores, desde as que aconteceram depois do assassinato de Memphis, de 1968, do Dr. Martin Luther King, o que veio depois com a Guerra de Vietnã. Não tinha manifestações tão grandes e radicalizadas como essas, né? Alguns norte-americanos que moram nos Estados Unidos têm evidenciado isso. E isso atrasou um pouco os planos do imperialismo para a América Latina, não que vão ficar menos agressivos, sino que da mão do Trump isso vai ter que ir um pouquinho mais devagar. A queimação dos setores de direita vinculados a Trump nesse momento é brutal. Nós temos a queimação de Guaidó, de Duque, que a série El Matarife está expondo, mas já surgiram denúncias das ligações dele com aquele narcotraficante famoso, Nhenhé. Acho que eu falei isso da última vez. Sim. A queimação do Bolsonaro, que é grande, e temos o Piñera, Sebastião Piñera, no Chile, que está numa situação tão desesperada que ele tenta impor, a como der lugar, a uma vitória nas eleições. Ele vai chegar ao fim do mandato até o ano que vem com a língua de fora, mas ele quer entregar até lá uma nova Constituição e a possibilidade da concertação encabeçada pela democracia cristã, a vitória nas eleições. Ele quer fazer um repasse, porque Sebastião Piñera ele não é vinculado de fato a nenhum partido. Ele é do Partido Renovação Nacional, que é uma espécie de PMDB também. Só que ele atua como se fosse um Bonaparte, por si. Ele tem muito vínculo com a UDI. A UDI é o partido de Pinochet, do Jaime Guzmán, que era aquele ideólogo que foi assassinado, etc. E ele tenta, o objetivo é preservar o sistema, esse negócio das AFPs, das IBRAPs, da saúde, e agora o grau altíssimo de narcotraficação, ou seja, de conversão do Chile num estado narcotraficante. Aqui, nesse ponto específico, só queria aproveitar o espaço e a audiência, lembrar do caso do Maurício Norabuena, aquele caso que eu coloquei, que era um comandante da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, que tinha sido preso no sequestro ao publicitário Oliveto, Walter Oliveto, em 2002, e que depois ficou 16 anos, quase 16 anos, incomunicável no
do Brasil, e isso é totalmente inconstitucional. E quando ele poderia ter progredido em 2018, 2019, para a pena do regime semiaberto, ele foi extraditado para o Chile e aplicaram mais 2 condenas por um total de 30 anos. Ou seja, toda uma semana. Nesse momento, ele se encontra preso numa ala que era para ter uns 30 celas, só ele está ali, e ele está sendo submetido a torturas brutais, como, por exemplo, música altíssima, proibição de sono, não dan sol, ou seja, um regime de muita repressão. O objetivo é volver ele louco, né? Ele se enlouqueça. Claro. E um fato importante, porque independente da gente ter a crítica que for ao Maurício, já, porque nós vimos que foi passado por cima de todos os direitos individuais, criminais, etc., da própria legislação brasileira durante os governos do PT, pelo Ministério do PT jurídico, né? E agora no Chile com Sebastião Pinheira também. Mas, em resumo total, isso é simplesmente dos sintomas do que vem a seguir, né? De todo o Patriot Act Tabajara, que isso, eu volto a insistir, na minha opinião, é muito importante, temos que retomar isso aí, junto com o Evangelho. Eles retomaram, Alejandro, eles já estão retomando aí, como é que a gente não vai retomar? Pois é. Por isso, então, se você, na minha opinião, tem 2 contribuições importantes em tudo que você tem revelado, eu concentraria em 2 coisas, que seria a questão do evangelistando pó, onde você tem todo um monte de pernas, etc., toda a questão da Odebrecht, a questão dos documentos, etc., e essa questão do Patriot Act Tabajara. Então, essas 2 pernas, nós teríamos que fazer um esforço para continuar divulgando, avançando e denunciando, porque isso é parte de um projeto maior, imperialismo, que é massacrar todos os latino-americanos e, em particular, os brasileiros. O Brasil é um modelo de imperialismo, por ser uma potência regional, para toda a América Latina. Estão querendo colocar um narco-estado, modelo Colômbia, México, junto com a questão dos fundos de pensão, fundos de saúde, que é o modelo chileno, e, a partir daí, chegar a uma coisa ultra-repressiva por meio de leis tão reacionárias como nunca vistas na história, eu diria que quase da humanidade. Vamos, seria isso. Perfeito, Alejandro. Professora Angélica Lovato, dá uma olhada aí no nosso aplicativo de mensagens instantâneas. Mas olha só, tem algumas perguntas para você, Alejandro, quando eu te aguardo a chegada da Angélica, que é o seguinte. Bom, primeiramente, o pessoal continua se queixando muito do sinal no YouTube, aqui tem diversas manifestações no chat, pessoas falando que estão indo para outras plataformas, outros falando que vão ter que ver depois offline e tal. Eu queria só pedir o seguinte, sem problema nenhum, aliás, é para isso que a gente transmite para 5 plataformas diferentes. Mas antes de você ir assistir no Russo VK ou até mesmo no Facebook, eu peço que você faça isso depois de cumprir com a sua obrigação. Deixe sua curtida no vídeo de hoje, compartilhe o link dele e deixe um bom dia, um oi aí no chat para o pessoal ver que mesmo assim eles não conseguem derrubar no todo. A nossa audiência está muito prejudicada, o alcance, e isso contrasta com o número do Facebook, mostrando que é artificial. E eu mostrei, inclusive, teve gente... incrível. Teve uma pessoa que colocou um comentário falando assim, eu tô vendo desde o YouTube, desde o início, sem problema nenhum, isso que você está falando é teoria da conspiração. Bom, parabéns, sorte sua, mas assim, eu estou mostrando aqui agora, ao vivo, que o próprio YouTube, estou aqui na página de pessoa, sala de controle, que eu fiz como controlando a nossa transmissão, aqui, tô vendo, aí agora o sinal tá bom, mas depois ele derruba, então descendo aqui, ampliando, no chat, tá vendo, baixa, vai, volta, cai direto, desde o início, saída, baixa, vai, volta, então... Não é teoria da conspiração. O próprio YouTube me dá a prova de que o sinal está instável, entre aspas, sendo que não há problema nenhum. Inclusive, quem está assistindo nas demais plataformas não está tendo problema nenhum. Então, eu peço que, se você for assistir nas outras, porque ninguém é obrigado a ficar vendo um sinal ruim e caindo, eu peço que, pelo menos, você se certifique de que você deixou a sua curtida, verificou se você ainda está inscrito como assinante do nosso canal, porque muita gente está sendo desinscrita. Então, olha, se você está inscrito ainda no nosso canal no YouTube, e deixe um oi, bom dia, diga como está o tempo na sua cidade, fale você desde o nosso querido Brasil ou de outro país, fazendo você parte da diáspora brasileira, assim como eu, por exemplo. Então, Alejandro, algumas perguntas adicionais, que é o seguinte.
O pessoal que cobre a política americana, né, e todo mundo, obviamente, considerando que a questão econômica vai ser fundamental para determinar o resultado das eleições de novembro, para a presidência da República naquele país, anotaram que estaria havendo um surto de geração de empregos lá nos Estados Unidos, então que a recuperação econômica poderia ser muito mais rápido do que aquilo que os analistas estavam cogitando. E o próprio Donald Trump já quer capitalizar isso, não, e vai criar muito mais emprego ainda e tal, mostrando um dinamismo do mercado de trabalho lá, aquela coisa, demite muito, mas depois recontrata muito rapidamente. Você acha que é possível haver uma recuperação a tempo de influenciar positivamente a votação do Trump? E a gente estava aqui discutindo, né, se você considera, na sua avaliação, que o saldo dessas manifestações será negativo para o Donald Trump. Talvez no voto popular eu concorde com você, mas a questão é que o sistema americano é muito complexo, tem aquela coisa do colégio eleitoral, e a eleição se decide naqueles swing states, os estados que um ano vota para um ano vota para outro, e dentro desses swing states, né, aquela coisa da estratificação por etnia, grupo socioeconômico e tal, que é uma coisa, um cálculo muito complexo, e que você vê lá na eleição do Trump, eles miraram isso, então tinha aqueles escritórios lá, inclusive com aquelas propagandas muito dirigidas de rede social, que era específica para cada agrupamento social, se não para cada indivíduo, né? A gente via como eles trabalhavam essa questão do Big Data e tal. Então, eu sinceramente não sei, não tenho como opinar se no saldo geral vai ser positivo. Historicamente, nos Estados Unidos, essas grandes conflagrações por questões raciais tendem a se traduzir numa reação mais forte e a votação republicana melhorar. Se a gente for olhar aí para episódios anos 60, 70, etc e tal. Nesse caso, então, duas perguntas. A questão econômica, você acha que há a possibilidade, com o sangramento da América Latina e outros locais de onde o imperialismo extrai riqueza, que eles consigam segurar a crise até a eleição? E mais a sua avaliação sobre essa questão do saldo das conflagrações, Alejandro Acosta, para a gente concluir por hoje. Bom, na minha opinião, no caso dos Estados Unidos, da economia norte-americana, o que nós temos é que o desemprego, ele saltou de mais ou menos 7 milhões de desempregados oficiais e, nesse momento, tinha pulado para quase 43 milhões. E o que se falou nesses dias é que foram adicionados na economia mais ou menos 2 milhões e meio de novos empregos. A maior parte deles eram empregos de tempo parcial, ou que eles chamam de sweatshop, ou seja, empregos sem nenhum tipo de direito. Para 40 e tantos milhões, 2,5 milhões de empregos é extremamente pouco. E a economia não está indo para uma recuperação, sino que está indo exatamente no sentido contrário, até por conta do coronavírus. 97,5% dos empregos nos Estados Unidos são gerados por micro, pequenas e médias empresas. Claro que uma média empresa nos Estados Unidos fatura 2 bilhões de dólares. Mas não são aquelas bilhões, não, bilhões, Alejandro. Uma média? Uma empresa média? 2 bilhões. Para ser empresa média nos Estados Unidos, é 2 bilhões de faturamento. Só que... Imagina ela, grande. Claro. As grandes são tipo essas enormes, que têm faturamentos acima de 10 bilhões. Olha, 2 bilhões ser considerado uma empresa média, é incrível isso aí. Tá? Eu não me lembro se 2 a 5, 2 a 8, um negócio assim, são média empresa. Só que o que acontece? As empresas grandes, tem as empresas grandes e as super grandes. As super grandes são aquelas que são denominadas de too big to fall. Ou seja, muito grandes para falirem, e que elas têm sido as beneficiárias desses resgates. Sim. E tem havido muita manipulação, porque, por exemplo, aqueles 350 bilhões que foram destinados para resgatar empresa pequena e média, foram basicamente encampadas por grandes redes, inclusive uma parte pegou aquela rede de lojas, a Macy's, e outra uma rede de fast food. Não era o Bob's, mas era alguma parecida com essa. Então, para a pequena empresa, não chegou quase nada. E a expectativa é que, em alguns meses, nós vejamos uma quebradeira de pequena empresa e microempresa incrível. Então, o desemprego tende a aumentar.
e tem o problema do coronavírus aí no meio. Por exemplo, o setor de restaurantes e o setor de turismo se calcula que deva cair pela metade, deixando um verdadeiro lastro gigantesco. Com isso, eu diria o seguinte: Trump, se ele vier a vencer as eleições, não pode ser o mesmo Trump, nem tem como. O Trump anterior era um Trump que ele prometia fortalecer o imperialismo internamente para depois ir para a guerra uma vez fortalecido, repatriando indústria, etc. E até que ele foi bem sucedido nisso, ele fez um pouco isso aí. Tinha um plano de obras nos Estados Unidos gigantesco, tinha muito emprego, não bons empregos, eram empregos do tipo sweatshop, mas tinha muito emprego até março. Só que até em novembro, mais ou menos, a situação dos Estados Unidos estava muito, muito crítica. O dólar estava quase que implodindo e assim sucessivamente. E com o coronavírus, a situação do Trump se complicou. Trump poderia ter ganhado as eleições, se as eleições foram mais ou menos regulares, não sendo o mesmo Trump, de manter-se as condições até fevereiro. Agora, como as condições são outras, tem a revolta popular, etc., provavelmente haja uma manobra, já está se fraguando, onde esse candidato, que é um medíocre total, Joe Biden, ele está primeiro nas pesquisas. Temos que ver para onde que isso vai. Ele abriu 10 pontos, né, sobre o Trump. A partir de julho. Né? E parece que querem colocar uma negra mulher como vice, para capitalizar um pouco o descontentamento desse voto. Lembrando também que nos Estados Unidos o percentual de votantes nunca passa mais de que 30 e poucos %. Incrível. Em toda uma margem. A situação ainda está indefinida. Na minha opinião, o que vai acontecer é o mais provável que ganhe o Joe Biden, que é o candidato mais ligado ao setor, ao complexo industrial militar, e que a partir do ano que vem nós tenhamos mudanças para a América Latina, que o aperto se torne muito mais duro. E se ganhar o Trump, o mais provável é que esse Trump, eu diria, já não vai ser mais Trump 2.0, sim, o Steve Bannon, o Flint e os outros 15 que eles tiraram por meio de uma série de acusações. Será o Trump 3.0, na minha opinião. Um outro Trump. Isso é importante porque terá consequências muito graves para a América Latina. Temos também que ver, no caso das confrontações que você mencionou, qual vai ser a reação do bloco China-Rússia e o papel da Europa. Você, obviamente, acompanhou esses dias essa questão das negociações entre a Alemanha e a China, a questão do Nord Stream 2 com os russos, e a questão do Huawei com os ingleses. Há todo um problema aí econômico. Temos que ver para onde que isso tudo evoluciona, mas com certeza virão capítulos bem emocionantes, porque a crise ainda não se fechou e tende a aumentar. O que eles fizeram para terminar é assim, um grande resgate de empresa grande, que eles não deixaram quebrar, mas em compensação, o sistema como um todo vai estourar pelo lado das micros e pequenas empresas, e já teve esse estouro social, que é dessa revolta popular, que já não foi no Chile, um país secundário, foi no coração do capitalismo mundial, e isso vai deixar consequências. Perfeito. Alejandro, a professora Angélica Lovato já está com a gente na sala, mas eu queria uma pergunta final para você, que é o seguinte. Você acompanha sempre as falas do Piero Leiner aqui e as avaliações que a gente faz, né, dessa refundação política do Brasil clandestina, né, não é falado isso, mas o estabelecimento de um proto-deep state, né, almejando ser um deep state tabajara com poderes não eleitos ou metapoderes que vão controlar o processo político. Então, a casta militar, junto com a juristocracia, junto com os monopólios de mídia, o velho, né, Globo, concessões de televisão, os novos redes sociais dos Estados Unidos, e a finança transnacional associada ao seu capítulo brasileiro, que atua apenas como um corretor cobrando uma parte do pedágio que os gringos pagam para extrair a nossa riqueza. Esse processo, o protagonismo das Forças Armadas na Constituição desse deep state no Brasil, que vai controlar o processo político e fazer uma democracia de fachada de cartas marcadas, e isso aí vai dialogar muito com a fala da professora Angélica Lovato hoje, você acha que
Você vê algo semelhante a esse protagonismo dos militares em outros países da América Latina nesse processo, associação direta, cooptação direta pelo Southcom e a atuação nesse sentido? Ou você acha que o Brasil está sendo um grande modelo, até por ter sido a questão aí da guerra híbrida, 2013 e tal, primavera, que está sendo, na verdade, está sendo construída uma metodologia no Brasil que vai ser replicada, até a Lava Jato, a própria Lava Jato, tudo isso, que nem a Lava Jato foi replicada lá, depois esse proto-deep state com a cooptação da nata da oficialidade, com a juristocracia, a tal da sinergia dessas duas para serem operadores locais do imperialismo. Você acha que isso tende a ser replicado em todo o continente? E aí não há diferença mais, se eles conseguirem consolidar isso, esquerda e direita dentro da democracia liberal burguesa, porque está tudo marcado. O principal, a agenda econômica, né, permitindo o financismo que extrai a riqueza para fechar as contas do imperialismo, e a subordinação geoestratégica aos Estados Unidos. Isso, o modelo brasileiro vai ser exportado para o restante da América Latina, ou já está sendo exportado, Alejandro? Bom, essa pergunta é ultra crítica, até agradeço a oportunidade da não, só acrescentando, e a questão, que aí você tratou bastante disso hoje, da associação ao narcotráfico, né, ao poder paralelo, inclusive como mecanismo clandestino de repressão. Eu tenho acompanhado bem de perto as análises que você e o Piero, principalmente Piero Leiner, têm feito sobre isso. Eu acho que tem pontos de alerta muito importantes. Obviamente, eu tenho ficado avaliando bem isso. Também as colocações que a professora Angélica tem feito, o Nildo Henriques e o professor Mário Maestri. Acho que sempre a coisa é complexa, a gente precisa ouvir as pessoas inteligentes que têm contribuições. Na minha opinião, o que nós temos é uma retomada da solução do imperialismo norte-americano que começa na década de 50 com o golpe militar na Guatemala em 54 e que depois tem toda uma série de desenvolvimentos. Tem um outro golpe na República Dominicana em 58 que se consolida em 65. No Brasil tentaram dar esse golpe, mas o suicídio de Getúlio Vargas o adiou durante 10 anos, e isso se transformou num modelo para toda a América Latina. Na Argentina, tivemos o golpe de Onganía, em 66, que foi quebrado pelo Cordobazo, em 69, porque esses são os imponderáveis, movimento de massas fortíssimo, mas que volta no ano 76. E em 73 tivemos os golpes no Chile e no Uruguai como imposição no Cone Sul do neoliberalismo. Então, o que nós temos de concreto nesse pequeno resumo que eu fiz? Nós temos a imposição na América Latina de uma terceira onda neoliberal na ponta das baionetas. Na minha opinião, o que nós temos uma retomada dessas ditaduras militares com novas operações Condor e para justamente impor um massacre total da América Latina para estabilizar a queda violenta da taxa de lucros. E nesse sentido, o que nós deveríamos até alertar, que os militares e a juristocracia, eles são pagos, eles são funcionários, eles são operadores. Então, da mesma maneira que aconteceu no Brasil, no Chile e continua acontecendo, os militares têm um papel, já são mais de 3 mil militares no governo brasileiro, de acordo com o Merval Pereira, da Globo, e eles atuam junto com os grandes empresários que operam tudo isso em conjunto, em aliança e subordinação ao imperialismo. E assim acontece isso, claramente. No Brasil, na Colômbia, no México, no Uruguai e principalmente no Chile. Então, as análises que você tem feito, que são de grande valia, apontam o caminho. É justamente isso, na minha opinião. Perfeito. Alejandra Costa, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, apesar da sabotagem no seu sinal, a sabotagem no nosso sinal, enfim, tudo que a gente está falando, mas é importantíssimo ouvi-lo para justamente poder observar o que está acontecendo nos demais países, traçar paralelos. Isso ajuda muito a nós que estamos pensando especificamente o caso brasileiro, como dar enfrentamento a isso daí, né, que está acontecendo. E continuamos achando, assim como eu conversava com o Piero na terça-feira, que o nosso papel é apontar esse domínio espectro total, né, dada a simetria, dado o fato de nós constituirmos uma guerrilha comunicacional anti-imperialista. Muito obrigado, bom dia para você e até a próxima semana, Alejandro. Obrigado, Rômulo, bom dia, professora Angélica, e bom dia a todos os expressionautas.